Louvado seja o nome do Senhor. Queremos que mais um dia na presença do Senhor, que aquilo que Deus tem estabelecido para essa noite, para esse culto, possa ser completo nas nossas vidas. Em nome de Jesus. O Senhor nos ama e Ele quer verdadeiramente transformar a nossa vida. O sangue de Jesus, sangue do Cordeiro, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado, o seu pecado. Ele veio para restituir o homem e levar o homem de volta àquilo que ele tinha feito, da forma que ele construiu e criou. Ele quer trazer de volta. Ele quer nos trazer novamente para sermos como Ele escolheu. Isso é maravilhoso. E eu quero que você se prepare, porque uma coisa importante, o objetivo de Deus, primeiro, é salvar. E quando Ele salva, Ele começa um novo processo de construção em nós. Você passa a ser construído por Deus. Agora, para Ele construir, eu preciso de retirar aquilo que já foi construído. E às vezes esse processo dói. Sabia? Esse processo dói. Dói. Porque nós já estamos formados, nós já estamos prontos, nós já estamos completos. Mas Deus quer te levar a uma nova dimensão em Cristo. Ele quer tirar toda a contaminação que está no meu ser. Porque o pecado me contaminou. Nós somos contaminados. Por isso que a gente tem tristeza, angústia, ansiedade, preocupação, medo. É a construção maligna que Satanás criou e construiu na minha vida. O pecado destrói todos os sentimentos que nós temos, que é fora dos sentimentos de Deus. Significa que tem um tipo de construção no nosso ser que ainda não foi retirada. Vocês estão entendendo? Estou tentando ir bem profundo em relação a isso. Mesmo que eu passe por lutas, mesmo que eu passe por dificuldades, se eu tiver construído segundo o plano de Deus, não vai me atingir determinados sentimentos. Então, em nome de Jesus, vamos colocar nossa vida à disposição de Deus. E pedir ao Senhor que Ele venha gerar na minha vida um novo tempo, uma nova construção no meu caráter. É fácil? Não. Por quê? Você sabe que para ser gerado alguma coisa, tem que ser plantado na terra. E quando você planta uma semente na terra, ela morre.
E aí ela germina. Então tem que morrer para viver. Eu tenho que morrer. Nós estamos cheios de construções mentais, de conceitos, ideologias, pensamentos, propósitos. Mas nós estamos aqui, diante do Senhor, para que Ele possa construir o seu plano nas nossas vidas. Amém? Eu quero que você ore e que você coloque a sua vida diante de Deus, dia após dia. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Pai, envia os teus anjos para passear no nosso meio. Eu quero declarar que guerreie para o nosso favor, porque o Senhor disse que o anjo do Senhor acampa-se ao redor de todos, não dos que o temem. E o Senhor usa os anjos para nos livrar de todo mal. Eu quero que o Senhor venha, porque o Senhor também diz: bem-aventurado aquele que se refugia no Senhor. Aleluia. Eu quero entregar a minha vida, eu quero entregar o meu coração, e eu quero viver conforme o Senhor diz na sua palavra. Vem, constrói meu ser. Em nome de Jesus, receba a vida de cada pessoa diante do teu altar. Deus, nós queremos entrar na tua presença, no Santo dos Santos. Nós queremos viver, Pai, a tua verdade em nós. Fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz. Vem, Senhor, em mim. Constrói, Senhor, o teu caráter em mim. Constrói, Senhor, a tua vontade, planos e processos. Arranca, Senhor, toda a construção do mal, todos os valores contrários à tua palavra, todas as atitudes, todos os pensamentos que não vêm de ti. Pedimos que o Senhor arranque e que o Senhor faça o teu propósito. Nós queremos nos tornar igual como o Senhor deseja. Para isso, a tua palavra viva, ela toca, ela mexe na estrutura, ela transforma a nossa vida. Em nome de Jesus, entregamos a ti a nossa vida e clamamos: Espírito
Espírito Santo de Deus, fala nesta hora. Receba a minha vida como sacrifício vivo. E nos leva, Pai, à dimensão espiritual. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vem, Senhor. Restitui a alegria da nossa salvação. Tira peso, angústia, tristeza, opressão. Gera, Senhor, paz, um rosto alegre, vivo, transbordante da Tua palavra, da Tua presença. Oh, rala, vai, sere, vai. Em nome de Jesus. Eu dou a oportunidade para você vir ao altar e trazer no altar o seu dízimo e a sua oferta, como fruto de fidelidade ao Senhor. Em nome de Jesus. Cumpre segundo aquilo que o Senhor falou no seu coração. Entrega toda a sua vida ao Senhor. Confia nele. Em nome de Jesus, Pai. Receba todo o dízimo, toda oferta, todo sacrifício, todo o tempo, Deus, de consagração, de fidelidade a Ti. Receba como um sacrifício, como alegria no nosso coração. E traz as Tuas bênçãos para cada pessoa neste lugar. No nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu convido você para se assentar. Em nome de Jesus, neste texto que eu estou lendo, dos Salmos, capítulo 34. Amém? No versículo 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E ele diz: provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele se refugia. Aqui está dizendo provai. Ele traz uma palavra que o Senhor nos abençoa. O Senhor cuida da nossa vida. E Ele cuida e protege o tempo inteiro através da ação dos seus anjos. O anjo do Senhor constantemente nos protege de todas as coisas. Aleluia. E Ele diz para nós provarmos. Interessante, em muitos momentos o Senhor disse para provar. Quando fala em relação a dízimos e ofertas, Ele diz: ser fiel, trazei no altar o seu dízimo e sua oferta, e fazei prova de mim, porque eu prometo que abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênção sem medida. Aqui, nesse texto, ele diz que o Senhor envia o seu anjo, e o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. O que significa temor do Senhor?
Não é um medo exagerado. Eu tenho medo. Sabe aquele medo no sentido de perseguição? Não é um medo de, eu tenho que, porque senão vou ser perseguido, senão vou... Não, é um temor em relação à autoridade. Eu temo porque eu sei quem Ele é. Eu temo porque eu o respeito. Eu temo porque eu sei que Ele tem autoridade sobre a minha vida. Eu o respeito. E por isso eu procuro fazer o que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus. Mas, e aí ele diz que para provar. Porém, ele vai continuando nesse texto. E aqui ele diz, no versículo 12. Quem é o homem que ama a sua vida? Que deseja longos dias para ver o bem? Ele diz, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Deixa eu dizer uma coisa, como que é o nosso coração? O Senhor quer que nós tenhamos um bom coração. A palavra de Deus diz que o próprio Jesus diz, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, mas Ele nos falou, o próprio Jesus diz que nós somos maus. Mas nós não podemos continuar maus. Eu conheço a Jesus. E quando eu conheço a Jesus, eu passo a ter um coração bom. Ô gente, como é o teu coração? Sabe o que é ter um coração bom? Eu tenho um coração bom, não importa o que acontecer, quem está perto de mim. Eu vou fazer de tudo para aquela pessoa. E eu vou fazer o bem para aquela pessoa. Tem pessoas que no natural, elas já são críticas, vingativas, já julgam, já falam bem feito. É isso mesmo. Vai cair, vai afundar. Eu quero te dizer, você tem que conhecer e ter um bom coração diante do Senhor. Um coração que ama, independente de como aquela pessoa é, de como que ela se move, de como ela faz. Não importa se eu estou com aquela pessoa, eu já penso o tempo inteiro assim. É uma coisa que se torna natural dentro de você. É uma coisa que se torna natural dentro de você. Você já encontra aquela pessoa, já pensa numa oportunidade. Você nunca pensaria em fazer o mal para alguém. Porque o seu caráter foi transformado, o seu interior foi transformado. Você não é julgador, você não é crítico, você não é mau. Você pensa, o que eu posso fazer? Eu fico analisando, eu estou aqui, eu quero cumprimentar você. E também, eu quero também cumprimentar quem está conosco pela internet, que possa ser fortalecido também. Eu digo, eu estou aqui, eu olho para cada pessoa, eu sim, todos nós devemos fazer. E você pensa, tem aquela pessoa, tem aquela pessoa, eu tenho amigo, eu tenho aquele que trabalha comigo, eu tenho aquela pessoa. E você já pensa, aquela pessoa, como ela está? Será que ela está bem? O que eu posso fazer? Eu me preocupo com ela. E eu quero fazer o bem para essa pessoa. O tempo todo. É o tempo todo. E se alguém chega para ti por qualquer motivo, você já está trabalhando na sua cabeça. E você já está pensando, o que eu vou fazer para fazer o bem para essa pessoa. Ser um coração bom. O homem se tornou mal por causa do pecado. Mas quando eu nasci de novo, começa a ser construído em mim um espírito, uma construção de bondade. Você não é mais aquela pessoa
Então seu caráter não foi transformado. Então é uma área que você precisa de trabalhar. Eu preciso de ter no meu coração um coração puro e um coração bom, independente de quem seja. É isso. Isso é a transformação. Eu quero dizer que há uma transformação no ser. Existem ciclos e sistemas construídos todos na minha mente, que são formas de reação diante das circunstâncias, das lutas, das decisões, dos relacionamentos que eu construo na minha cabeça. E antes de Jesus eu julgo, eu me sinto inferior, eu fico magoado porque alguém conseguiu alguma coisa e eu não consegui. Isso é um caráter do mal. Eu não posso nunca. É o tempo daquela pessoa. Que bom que ela conseguiu, mas eu preciso de pensar lá dentro. Que bom que ela conseguiu, que bom que ela alcançou. Coração bom, puro, diante de Deus. Eu preciso de amar o outro, presta atenção, do jeito que Jesus ama outra pessoa. Como que eu vou amar o outro se eu não amo como Jesus? Eu não estou vivendo Jesus. Eu preciso de amar o outro o tempo inteiro, me preocupando e pensando e analisando como que eu posso resolver aquela situação de forma bondosa, ajudando a crescer, a ser abençoado. Vocês estão entendendo? E para isso eu preciso de desconstruir ainda os pensamentos. Às vezes eu tenho uma atitude de isolamento. Eu tenho defesas na minha vida. Defesas por causa dos sofrimentos que eu enfrentei. Defesas porque eu tentei, evangelizei, ajudei, fiz e tal. E eu tentei, eu fiz e tudo. E eu fiz a lei, eu fiz. Aí cansei. Parou. Não quero mais saber. E eu não penso mais como eu pensava. Que se dane, cada um que se vire. Não. A não ser que seja na disciplina. Por quê? Às vezes na disciplina eu tenho que dar um passinho para trás e deixar a pessoa para ela reagir. Isso é certo. Mas isso também é amor. Isso também é amor. Nós precisamos de entender que Deus tem o melhor para o outro. E quando eu vejo o outro crescer, eu tenho que pensar, o corpo está crescendo. E se esse está sendo abençoado, eu vejo Deus agindo no nosso meio. Quando você vê alguém que venceu uma etapa, alguém que alcançou alguma coisa, isso tem que gerar dentro de ti alegria. Isso é um espírito bondoso. Eu vou tentar sempre fazer o melhor para abençoar a outra pessoa. Amém? Então, aqui está dizendo, interessante, nesse versículo, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz. Segue-a. O Senhor diz, enquanto depender de vós, depende de mim, tende paz com todos os homens. Eu sou do Senhor. Eu não sou a pessoa que cria confusão, que cria briga, que cria dificuldade. Eu vou dizer, tem uma coisa na personalidade, a gente ainda vai trabalhar muito com as personalidades. Tivemos algumas necessidades nesses últimos dias, para orar um pouco pela situação do Brasil. Tivemos o curso de realidade e tudo, mas nós vamos voltar
a trabalhar com o caráter. A personalidade fleumática, tá? A personalidade fleumática, ela é uma pessoa muito estável, ela não demonstra muitas emoções, mas ela é bem constante nas decisões e na vida dela. E uma característica super positiva na vida do fleumático, o fleumático é uma pessoa conciliadora. Sabe? Ela, no meio de conflitos, de dificuldade desse com esse com esse e tudo, ela tem um jeitinho todo especial que ela consegue impedir que haja briga, impedir que haja confusão, e ela é conciliadora. É lindo isso. Quando tu vê, tem a ação do fleumático no meio daquele relacionamento. Porque o fleumático, ele cria uma situação e ele leva todo mundo a ficar bem. Eu vou contar uma experiência minha, muitos anos atrás. Vocês sabem que eu trabalhei com a terceira idade. Na verdade, eu sou fundadora do clube de terceira idade da cidade de Gramado. E quando nós começamos a trabalhar com a terceira idade de Gramado, eu percebi na trajetória que existiam muitos líderes. O prefeito disse para mim: você procura tal pessoa no bairro tal, tais pessoas naquela região. E eu fui atrás de líderes natos, pessoas que tinham uma habilidade muito fácil de levar os outros, de influenciar outras pessoas. O líder, ele tem facilidade de influenciar os outros ao redor. Ele é natural. E quando eu comecei a trabalhar com aqueles líderes, eu observei que existia conflitos de personalidade, conflitos de pessoas, e vi que havia muitas diferenças naqueles líderes, e eu pedi a Deus: dai-me sabedoria para lidar com essas pessoas. E o Senhor me diz uma estratégia. Eu peguei alguns idosos, eu vi pessoas que combinavam, e eu pus ele num determinado grupo, e outros eu pus no outro grupo, e outros eu pus, e o que foi? Todos estavam produzindo, e ninguém estava tendo conflito com ninguém. E eu consegui, e foi fluindo. Isso faz parte de uma personalidade de sabedoria. E todos estavam bem. E todos até se cumprimentavam e se davam bem. Mas eles não estavam líderes iguais ou com diferenças, estavam juntos. Por quê? Porque iria criar choques. Muitos choques de conflito, de ideias. Então, o fleumático, a pessoa que tem capacidade, que tem a habilidade, ela tem sabedoria para conciliar e não deixar que estoure a bomba de briga, de confusão. Isso a gente tem que fazer com crianças. A gente tem que ter percepção. Existem personalidades e diferenças. E nós temos que aprender a conciliar as coisas. Eu quero dizer, você é servo do Deus vivo. E você tem que ter um coração bom. Você tem que pensar: eu preciso de ter, mas isso tem que fluir. Você sabe, você já vive amor. Você já ama a pessoa. Você vive amor. E o amor impulsiona você a fazer o melhor e procurar o bem do outro. Se por acaso no teu coração tem sentimentos contrários, no sentido de julgamento, ou de maldade, e de vingança,
você tem que pegar essa construção mental. Existe uma construção mental que você criou. Você julga, você interpreta e você constrói conceitos em relação a uma situação, a pessoas, e você ataca. Ou você é mau. Tem gente que é má. Má, mas má mesmo. Por quê? Porque tem uma construção maligna. Estou falando hoje uma coisa. Nós somos formados desde criança, nós herdamos conceitos e nós herdamos caráter. Uma parte do nosso caráter foi herdado. Uma parte do nosso caráter foi herdado. Uma outra parte do nosso caráter foi construído pela família, pela história de onde eu vim. Se eu acostumei ver muita discórdia e muito espírito de pessoas atacando, que são maldosos e punindo, pessoas que punem, que julgam, que são ruins, eu vou crescer e eu vou ter, daqui a pouco eu começo a agir dessa forma. Então nós temos que pedir: Pai, desconstrua isso de dentro do meu coração e construa em mim um bom coração. Jesus falou que eu sou mau, mas eu sou mau antes de Jesus. Mas eu me converti. Eu me converti, por que eu vou pensar no mal de alguém? Porque alguma coisa está errada dentro de mim. Eu tenho que pensar no bem. E fazer o bem a todos, diz o Senhor. Fazer o bem a todos, não é? Eu só vou fazer o bem para aquela pessoa que eu amo, para aquela pessoa que é da igreja. Não, é eu fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família do Senhor, com certeza. Meu amado irmão, você tem que fazer o bem. E se você cria oportunidades de conciliação, procura abençoar. Seja querido. Dá alguma coisa. Mas não se isola. Tem gente que tem mania de se isolar e de viver isolado, criar um mundo particular, e fica ali com receio, e fica ali o tempo inteiro olhando e procurando descobrir quem que vai me atacar primeiro. E por quê? Porque eu estou com medo, então eu me defendo. Sabe que muitas vezes quem se defende com maldade ou com violência ou alguma coisa é porque vive isolado, foi tão ferido, não foi curado por Deus, porque Jesus veio para curar todas as nossas feridas. Eu não posso me justificar através do que eu já passei. Eu não estou autorizando Deus trabalhar na minha vida. Eu tenho que reconhecer as minhas falhas, sim. E eu preciso de deixar Deus curar as mágoas, as marcas que foram geradas em mim. E mesmo que fizer o mal, eu preciso de olhar pelo mundo espiritual. Mesmo que me fizer o mal, eu tenho que olhar pelo mundo espiritual e pensar: Senhor, o que está por trás dessa pessoa? Por que ela é isolada? O que está por trás dessas pessoas? Por que ela briga à toa? O que está por trás dessa pessoa? Por que ela é má? O que está por trás dessa pessoa? Por que ela é vingativa? Por que ela é crítica desse jeito? O que está por trás? São marcas, são dores de uma história que eu vivi, e às vezes dolorida. A minha defesa é atacar. E eu não consigo também aceitar que alguém me ame. Eu posso dizer uma coisa? Eu vou virar para ti e vou te dizer: eu te amo. Eu te amo. Eu vou falar para você, porque eu falo para todo mundo que eu amo, porque eu amo mesmo, né? E imagina. Mas eu vou falar: eu te amo. A pessoa vai dizer assim: não ama nada. Que amo o quê? Eu sou tão feia. Eu sou tão horrível. Como que alguém pode me amar? Eu não aceito e não acredito
que alguém possa me amar. Está ligado ao espírito de rejeição, um complexo terrível de rejeição, porque eu não aceito quem eu sou, eu não aceito como que Deus me criou. Então eu tenho uma defesa, e a defesa ou é o isolamento, isolar, ficar escondido, ou a defesa é atacar e matar os outros, e ser má e vingativo. Em nome de Jesus, coloca a tua vida diante do Senhor. Pede ao Espírito Santo para mudar o seu caráter. Se por acaso tem alguma dessas palavras que eu falei, alguns desses sentimentos, você tem alguém maravilhoso que te amou. Por que tu não acredita que ninguém te ama? Eu vejo que muitas pessoas que se isolam porque nunca se sentiram amados. Com tudo que Deus fez por você, você não sente amado, porque você não acredita. Você não acredita que alguém possa te amar, porque se você não ama a si próprio, como que alguém vai te amar? Se você é horrível, como que alguém vai gostar de ti? É mentira, tá me enganando, mentira. Só faz isso para me agradar, mas não é verdade. É porque nunca provou o amor. Mas glória a Deus por Jesus. Aqui também diz, aqui fala, aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Mas antes diz assim, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. É impressionante. Há poder nas palavras. E muitas vezes sou eu que puxo a maldade para mim com as palavras que eu uso. Em Tiago, no capítulo 3, aqui nós vemos uma aula maravilhosa de como nós devemos viver e andar. Aqui tem uma aula. E nós vamos aprender. Nós vamos ler e vamos caminhar pelas Escrituras. E nós vamos ouvir o que Deus tem para nós. Olha, Tiago no capítulo 3, começando do versículo 1. Eu peço que você abra a palavra, começando no versículo 1, nós vamos ouvir a palavra. Diz: meus irmãos, para quem que está escrito? Foi Tiago que escreveu esse livro. Ele diz para os irmãos, para aqueles que provaram o amor, para aqueles que provaram a Deus. Ele diz assim, não sejais muitos de vós mestres. Primeiro passo. Eu me acho mestre. Eu me acho bom. Eu me acho conhecedor. Eu acho que eu sei tudo. Eu sou conhecedor de tudo. Eu vou te dizer, a vida cristã, eu preciso de ter humildade. O tempo todo. Eu posso ter conhecimento, eu posso saber a Bíblia de cabo a rabo, eu posso saber Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e vai. Eu conheço, eu já estudei, eu já sei um monte de coisa. Mas eu não posso me sentir superior, nem o melhor. Não importa o que eu sei, eu preciso de ter humildade. E eu preciso de reconhecer, eu posso saber um pouco. Eu sei um pouco. Mas eu tenho consciência de que eu tenho que aprender. Porque a superioridade impede com que eu cresça.
Ah, não, eu sei muito melhor. Eu quero te dizer, Deus está vendo o coração. E Deus vê o coração que é humilde. Eu sou humilde diante de Deus. Eu sei que eu sei alguma coisa, mas eu sei que eu tenho que aprender o tempo inteiro. Enquanto a gente estiver aqui na terra, a gente vai ter que estar aprendendo. Quem que é sábio? Quem é superior? Quem é mestre? Eu sei que eu tenho experiência. Mas eu sei que tem muita gente que tem muito mais experiência que eu. Tem muita gente que aparentemente tem menos experiência do que eu. Mas a experiência que essa pessoa tem é aquilo que eu preciso. Porque tem áreas da minha vida que não são perfeitas. E não existe ninguém que sabe tudo. Então, independente de qualquer situação, do que eu estudei, do que eu não estudei, se eu sou um analfabeto, se eu estudei só o primeiro primário, se eu fiz uma escola, se eu sou um técnico, ou mestre, ou se eu sou um doutor, eu quero dizer, nas faculdades está cheio de pessoas, muitas pessoas, que não sabem de nada, que não tem experiência de vida nenhuma, só tem intelectualismo, mas não tem vida. Eu tive muitos professores na faculdade, e às vezes eu ficava chocada. Se fosse pensar, se eu não conhecesse a Deus, eu poderia ficar chocada, porque eu via às vezes muitos professores descontrolados, só conhecedores intelectualmente, mas não conhecem nada e não têm experiência. Doentes, amargurados, revoltados, ensinando coisas com revolta junto. Eu vi. Então, se fosse conhecimento intelectual que transforma estas pessoas que são os professores das universidades, deveriam ser os mais sábios, os mais cultos e os mais abençoados de todos, e não são. E não são. Até muitos daqueles professores que eu já tive, eu pensava, meu Deus, quantas dessas pessoas eu procurei evangelizar. Muitas dessas pessoas são mais doentes do que muita gente simples lá da colônia. Não é conhecimento aqui, ó. É vida de Deus que transforma a vida. Por favor, humildade, gente. Humildade. A humildade faz com que eu busque sempre mudança e crescimento na minha vida. Quem chega em algum lugar, quem alcança alguma coisa na vida, é aquele que sempre sabe que precisa de aprender. Quem diz eu sei tudo, para no tempo e paralisa a sua vida. Todo dia eu penso, Senhor, eu quero mais. Me ensina mais. Senhor, eu não conheço nada. Tem tanta revelação maravilhosa aqui. Fala comigo. E aí eu leio a palavra, e de uma palavra que eu já li 2, 3, 10 vezes, salta um versículo, salta uma palavra, salta uma vírgula, e aquilo... Descobri! Uau! Pá! Descobri! Mais alguma coisa! Uau! O que? Eu sinto que está fluindo dentro da minha vida, do meu interior, o espírito da revelação. E todos nós precisamos disso. Cada vez que eu leio a palavra, pode ter sido um texto que tu já leu 30 vezes, que eu já preguei, já falei e tudo. Senhor, fala mais. Aqui diz, meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres,
sabendo que receberemos um juízo mais severo. Uau! O que ele está falando aqui? Quanto mais você souber, quanto mais você achar que você sabe, mais virá julgamento sobre a sua vida. Eu quero dizer, nós ensinamos a palavra na igreja. Eu sei que nós ensinamos, damos embasamento e tudo. Aqui você aprende, o Senhor tem trabalhado muito na nossa história. E eu sei que nós estamos formando líderes. Mas, por favor, nunca permita que entre orgulho no seu coração. A soberba precede a ruína. Se você achar que você já estudou muito, que você é um grande teólogo, ou um grande mestre, ou um grande isso, ou um grande aquilo, e você se orgulhar com isso, você não é nada. Porque quanto mais alto você for, mais você vai descobrir que você tem que aprender. Um coração ensinável. Você tem um coração ensinável? Que alguém tem o direito de chegar para você e te revelar uma coisa, uma novidade, alguma coisa a mais? Ou quando alguém fala alguma coisa, diz, não, eu já sei. Não adianta. E o que eu sei é melhor do que o que você sabe. Eu estou pronto. Eu tenho que estar pronto a querer ser. Nós somos ensináveis. Assim Deus nos fez e somos ensináveis desde o nosso nascimento. Uma criança, ela é gerada e quando você vê um bebezinho, você vê que o tempo inteiro ela está olhando para tudo e criando, conhecendo o tempo inteiro. Aprendendo o tempo inteiro. Uma criança, ela está arquivando dentro dela situações, conhecimentos, valores o tempo inteiro. E não é porque nós crescemos que nós paramos de aprender. Nós temos que saber, Deus, eu sei alguma coisa, mas eu quero mais. Eu quero aprender. Agora tudo que você acha que você já sabe vai passar por julgamento. E aí ele diz assim, todos, no versículo 2, todos tropeçamos em muitas coisas. Aqui não diz, todos tropeçamos em algumas coisas, ou uma coisa. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. É horrível, você está fazendo uma coisa e você erra. Eu pergunto, como que você trabalha com você mesmo quando você errou? Você aceita você errar? Às vezes eu não aceito que eu erre. Eu tenho que amadurecer. A vida faz com que eu cresça quando eu estou com Deus. Você vai errar. E vai errar muitas vezes. E às vezes eu sempre digo isso, o erro que você teve é talvez aquilo que vai te levar para um crescimento maior. Às vezes eu tenho que bater a cabeça, às vezes eu tenho que cair no chão. Porque às vezes eu estou me sentindo como um mestre sabedor de tudo. Mas quando eu erro, é a minha oportunidade de crescer. Porque eu vou entender que eu sou limitado. Ninguém aqui sabe tudo. Todos nós sabemos uma parte. E aquilo que você já recebeu é muito importante que você passe para o outro. Você recebeu já alguma coisa. Deus quer que você passe para os outros. Deus quer que você leve o outro a crescer. E você levando o outro a crescer, Ele também vai te trazer algo que vai somar. Isso se chama relacionamento. É o propósito de Deus. Ele diz assim, todos tropeçamos em muitas coisas.
Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Será que a gente não erra em palavras? A gente não fala palavras que a gente não gostaria de ter falado? Quantas vezes a gente fala bobagem? Às vezes a gente fala uma bobagem tão grande. E o pior é que às vezes eu pego, falo aquilo lá e finjo que não está acontecendo nada. Se você fizer algo errado e errar, e falar uma bobagem, ou ter uma atitude errada, e você fingir que nada está acontecendo, significa que não haverá crescimento. Mas se você falar o que não deve ser falado, e você permitir o Espírito Santo mexer, o Espírito Santo ensina todas as coisas. É o Espírito Santo que vai trabalhar dentro de você. E quando você errar, você vai ao altar. Pai, eu sou o mais miserável de todos os homens. Eu errei. Eu pequei. Isso se chama humildade. Ter coragem de descobrir as suas próprias falhas. Qual é o problema de você descobrir as próprias falhas? Às vezes a gente vê nas crianças algumas atitudes. A criança vai e faz uma coisa errada, e você disciplina, ela levanta e grita e cai, e não, e não, e não. Manifesta na criança um espírito de orgulho, porque a criança não quer ser ensinada. Em nome de Jesus, você vai errar. E se você errar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você tem que ter coragem de se arrepender. O problema é quando eu tenho um conceito a respeito de mim maior do que é. Eu penso de mim mais do que realmente eu sou. Então, quando eu erro, eu não aceito. Na verdade, quando eu erro, eu não perdoo a mim mesmo pelo que eu fiz e pelo erro que eu cometi. E quando eu tenho rejeição, aí eu posso entrar numa profunda autocomiseração. Viu? Coitadinho de mim, olha só, eu sou isso assim. Não é coitado de ninguém, nem de mim, nem de ninguém, não é coitado nada. Errei, eu vou para diante de Deus. Deus, eu errei, eu estou diante de ti, eu não sou coitado, coisa nenhuma. Eu vou diante de Deus e diz, eu me arrependo, muda a minha vida, agora é oportunidade, porque eu descobri quem eu sou. Eu descubro quem eu sou através das circunstâncias e das atitudes e dos erros que eu cometo. E se eu não cometer erro, muitas vezes eu não vou crescer. Através dos erros que eu cometo. Aqui eu acho incrível, se alguém não tropeça na palavra. Esse homem é perfeito e capaz de refrear o corpo inteiro. O propósito de Deus é que eu seja moldado no meu caráter. Eu disse construção. Existem construções do caráter de Deus em nós. Essa construção do caráter de Deus em nós precisa ser alicerçado, tem que ser construído dentro de mim o caráter de Deus. Eu disse o caráter da bondade. Eu antes era mau, era crítico, era vingativo, eu julgava todo mundo, eu atacava todo mundo. É uma construção, tem começo, é um ciclo de maldade. E isso está dentro do meu cérebro e faz parte da minha formação.
um caráter de maldade. Quando eu vou em Deus, eu peço ao Senhor, Ele vai arrancar o caráter de maldade. E Ele vai criar outro ciclo. Ele vai criar no lugar do caráter de maldade, Ele vai criar dentro de mim um caráter de bondade. Olha a diferença. E o caráter de maldade, as coisas acontecem, eu já penso de um jeito, como que eu vou fazer para atacar, como eu faço para poder provar que eu sou bom, o que eu faço para provar que eu sou melhor. Isso é um caráter de maldade. Não, o caráter de bondade, que é o que Deus quer construir, quando acontece alguma coisa, eu já penso, o que eu vou fazer para abençoar aquela pessoa? Como que eu posso ajudar? Mas é uma coisa que vai fluir de dentro para fora, assim, uma coisa natural. Nossa, o que eu faço por ti? Eu te amo tanto e tal. E você não vai se sentir ferido. Uma vez, eu estava numa situação muito delicada. Muito delicada. Muito delicada. Eu fui atacada por uma pessoa. Atacada mesmo. Gritou, berrou, me julgou. Fui. Gente, o amor que Deus deu no meu coração e que Deus pôs no meu coração para aquela pessoa. Aquela pessoa brigava, gritava, esperneava na minha frente. Eu fui, cheguei bem perto, olhei bem dentro dos olhos daquela pessoa. E eu olhava para aquela pessoa e falava, Senhor, como tu criou essa pessoa tão linda. Eu nem dei bola porque aquela pessoa estava fazendo, que estava querendo me matar, que estava querendo me atacar, que estava querendo me... Ih, vocês não imaginam. E eu, ai, mas é tão... Aí eu olhava assim, aí ela atacava. Eu virava ali dentro dos olhos e fiquei olhando fixamente. Aí ela levantava, eu levantava junto. E eu olhava dentro dos olhos, eu falava, Deus, Senhor, eu não estou nem ouvindo a palavra que ela está falando. Sabe o que eu estou vendo? É uma princesa de Deus, está aqui na minha frente. Foi tu que criaste. A única coisa que conseguiu fluir de dentro do meu coração era amor. Com tudo que ela fazia, com tudo que ela gritava, com tudo que ela esperneava, com tudo que ela me amaldiçoava, eu olhava e falava assim, Deus, o Senhor é tão perfeito, Deus, que o Senhor quando criou perfeito essa pessoa. E eu nem ouvia as palavras que aquela pessoa te queria dizer. Ô, gente, o amor que a gente tem que ter no nosso coração pelas pessoas é tão grande que tem que ultrapassar a qualquer coisa que a pessoa faça por mim. Eu preciso que Deus possa forjar na minha vida um tipo de ciclo de amor e de bondade. E ainda pensar, a pessoa estava gritando, estava mesmo. Não foi fácil. Mas eu olhava e falava, Deus, e como que eu posso consertar e conciliar essa história? Porque essa pessoa está me julgando numa coisa que não é verdade, é tudo mentira, o diabo criou uma situação, eu quero declarar que eu amo, como que eu vou fazer isso? E eu só vou pensando no amor. Eu quero te dizer, procura deixar Deus construir na sua vida um ciclo de valor segundo o plano e o propósito que Deus estabeleceu. Aqui diz que é muito importante as palavras. As palavras têm poder. Eu quero abrir, em nome de Jesus, vocês vão me ajudar. 1 Reis, no capítulo 8. No versículo, eu vou ler o versículo 46, que diz assim, 8:46. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. Quanto mais íntimo é o relacionamento que você tem com as pessoas,
com certeza essa pessoa vai pecar contra ti, porque ela é pecadora. E diz: e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de os levarem cativos à terra do inimigo, distante ou perto. Aqui, pois não há homem que peque, é uma situação. E eu quero o quê? Eu quero levar cativo a terra do inimigo. Isso é uma atitude correta, bíblica? Com certeza. Não é o propósito de Deus. João 1. João 1. Eu vou ler o versículo 1 ao 3, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo... era Deus, e o verbo estava com Deus. Eu preciso de saber que é o verbo é que? É a vida. Quem é? É Jesus. O propósito de Deus é que eu possa permitir com que o Espírito Santo de Deus possa gerar em mim segundo o propósito que Deus tem para nós. Mas eu vou abrir agora em Jó, no capítulo 1, que diz assim, versículo 1: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, e temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 cabelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e tinha também grande número de servos. Este homem era maior do que todos do Oriente. Ele era um homem justo. Ele era um homem reto, fiel a Deus. Deus quer que nós sejamos. Aconteceu uma história muito forte com ele. Eu digo, ele se preocupava tanto com as pessoas, ele se preocupava tanto com os outros, que ele se preocupava muito com os próprios filhos. E ele pensava: eu tenho meus filhos, eu tenho a minha vida, e o que eu posso fazer para levar os meus filhos, para que os meus filhos possam ser abençoados? Você olha para o seu filho e você pensa no bem do seu filho, mas porque ele temia a Deus, ele queria levar, como ele tinha uma construção de bondade dentro do coração dele, ele queria levar os seus filhos. A Bíblia diz que Jó, ele orava e fazia sacrifício quando os filhos se reuniam. Ele fazia orações e pedia a Deus. Para quê? Para que Deus abençoasse os seus filhos. Então, em nome de Jesus Cristo, olha o versículo 5 do capítulo 1. Terminados os dias de seus banquetes, os filhos iam e faziam festas. E ele se preocupava com o que tinha acontecido nessas festas, se por acaso tinham errado. E os seus filhos faziam banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente.
Um coração bondoso é um coração que luta pela vida das outras pessoas. Ele se preocupava tanto para as outras pessoas que ele ia, fazia confissão de pecados, holocaustos diante de Deus, para que Deus pudesse abençoar. E se porventura os filhos tivessem pecado, ele constantemente chegava e falava assim: Deus, por favor, abençoa meus filhos, abençoa meus filhos. Ele se santificava para santificar os filhos. Em nome de Jesus, o coração bondoso aformoseia o rosto. Uma pessoa revoltada é uma pessoa carrancuda, já tem uma cara fechada e está sempre com aquela cara feia. Aí você fala: nossa, tem gente que diz assim: ninguém me cumprimenta. As pessoas não me cumprimentam, não me tratam bem, mas acontece que eu já chego com uma cara de fechada, já toda carrancuda, a pessoa já sente. Eu não chego perto daquela pessoa, porque imagina, olha o jeito que ela mostra, ela demonstra na cara que ela está revoltada com o mundo inteiro. Então, para me defender, eu não chego. Claro que não está errado, mesmo que o outro seja assim. Nós que somos filhos de Deus, nós temos que ir e levar o amor para todos. Mas eu estou falando em relação à pessoa que demonstra na cara, está demonstrando que tem revolta, que tem raiva, que tem ira, que tem mágoa. Porque muitas vezes no rosto expressa quem você é. Em nome de Jesus, vamos buscar o propósito de Deus. Aí, aqui eu falei que quem que refreia a sua própria boca, através das palavras, diz, então você é um homem perfeito. Existe algum perfeito? Só Jesus. Todos erramos. Amém? E diz aqui, ora, versículo 3 de Tiago: quando pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Aqui ele está trazendo um exemplo. Quando a gente tem um cavalo, né? A gente põe aquelas rédeas no cavalo e põe o negócio na boca do cavalo. E você só pode subir em cima do cavalo e você vai aprender a controlar o cavalo. Então a forma que você mexer com as suas mãos vai fazer com que o cavalo ande, com que o cavalo pare, com que o cavalo corra, ou que ele faça alguma coisa. Significa que um cavalo é dominado pela sua própria boca. É pela boca. Você consegue controlar um cavalo pela boca. E você consegue controlar a sua vida pela boca. É o que a palavra de Deus está dizendo. Há poder nas palavras. Quem está sempre reclamando de tudo, está liderando espíritos de confusão, de briga. Não seja crítico de tudo. Seja crítico de você. Só. E quando você descobrir, seja crítico de você e vai ao Senhor e fala: desconstrua isso que eu descobri que tem em mim, mas não tente mudar o outro. Ninguém consegue mudar ninguém. Nem um ser humano pode mudar nenhuma outra pessoa. Ninguém pode mudar ninguém. Nem devagar, nem com sabedoria, nem com dureza, nem com firmeza, nem com palavras duras. Ninguém é transformado pela força do homem. Eu só posso ser transformado através da intercessão, da oração. Eu só posso ser transformado com uma ação divina dentro de mim. E aqui, ora, quanto pomos freios na boca dos cavalos, para quê? Que nos obedeçam. Senhor, põe freios na minha boca para que eu possa te obedecer. Se eu pôr freios na minha boca, o Senhor vai me guiar e eu vou andar só pelos caminhos que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Versículo 4, Salmo 32.
Salmo 32. Versículo 9, amém? Diz assim: não sejais como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, ou não virão a ti. Então eu não preciso de ser como um cavalo. O cavalo, ele é controlado pela boca, mas eu sou servo do Deus vivo. Eu sou controlado pelo Espírito Santo. Não é pela minha mente, pela minha capacidade intelectual. Quando que nós vamos entender que ninguém muda pela mente, pelo conhecimento intelectual, filosófico, sabedoria, por conhecer um monte de mestres e disso? Eu posso conhecer um versículo da Bíblia e eu permiti com que esse versículo da Bíblia transformasse a minha vida. Eu sei mais do que qualquer doutor. Versículo 4. Vede também os navios, que sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme, se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. É isso aí. É verdade, né? Gente, não só barquinho pequeno, navios gigantescos. Eles são direcionados por um pequenino leme que está no fundo do navio. E alguém lá em cima faz assim, o navio vira para cá, vira para lá, para frente, para o lado, através de algo tão pequenininho, tem capacidade de levar um navio tão grande. E uma coisa que é incrível, no meio de violência, de chuvas violentas, de mar que está cheio de ondas bravas. Eu quero dizer, se o timoneiro tiver habilidade, ele vai conseguir enfrentar as tempestades, superar as tempestades e vai conseguir guiar o seu navio e não vai afundar. É assim a palavra de Deus. É assim eu preciso de estar sendo controlado pelo Espírito Santo de Deus. Quando eu for controlado pelo Espírito Santo de Deus, é um órgão tão pequenino que é a minha própria boca, que eu posso guiar a minha vida orientado por Deus. E quando eu estou sendo guiado por Deus, vai vir tempestades, vai vir situações difíceis, porque não tem nenhum ser humano que não passa por lutas imensas e dificuldades. Mas quem controla a minha boca é Deus. É bem engraçado, né? Como que pode um navio tão grande e uma coisa tão pequena no fundo, um negocinho pequenininho, consegue levar o navio para onde o timoneiro quer? Significa, da mesma forma, é tão pequenininha a minha boca e as palavras que eu falo vão guiar e direcionar o meu futuro. Se eu começo a dizer, não presto, não vou dar certo, as coisas são tudo erradas, eu não sou assim, eu não alcanço. Quando você começa a murmurar, você lança demônios que tomam conta da sua vida. Quando você entende que tem que viver por fé, que eu tenho que ter coragem, que eu tenho que saber, mesmo que está difícil, mesmo que eu errei, eu perdoo a mim mesmo, eu não desisto, eu não paro, eu levanto a minha cabeça e eu sigo até alcançar. É assim que funciona a vida cristã.
Em nome de Jesus. Nunca posso desistir. Eu nunca vou desistir. Eu sou vencedor. Eu sou obsessivo. Sabe o que uma pessoa obsessiva? É uma pessoa louca. Louca, mas muitas vezes da maneira errada, não. Eu sou obsessivo em relação às coisas de Deus. Não importa o que acontecer na minha vida. Não importa a dificuldade que eu passar. Não importa a pressão que eu passar. Não importa a acusação, a batalha e coisa. Não importa. Eu decidi que quem vai me controlar vai ser a minha palavra. E a minha palavra vai ser de fé. Não, tá difícil, mas eu creio. Tá difícil, mas eu vou. Tá difícil, mas eu não vou reclamar. Eu não vou denunciar. Através de palavras, as coisas, as circunstâncias. Eu vou levantar minha cabeça e eu vou ter fé. Porque a fé remove montanhas. A vida espiritual, ela só acontece mediante a fé. É uma vida de fé. É que muda todas as coisas. Aleluia. Salmo 141. Aleluia. Versículo 3. Essa é a nossa oração hoje. Amém? Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Em nome de Jesus. Vamos falar juntos esse versículo? E vamos tomar posição diante de Deus. Porque é tudo pela palavra e pela fé. Eu declaro, em nome de Jesus, que a minha aliança é com o meu Deus. Eu quero que seja construído na minha vida espiritual um caráter de bondade. Eu não autorizo que na minha vida possa vir atitudes de crítica, de juízo, atitudes de maldade, de vingança. Eu rejeito da minha vida, em nome de Jesus. Mas eu sei que eu não consigo, com as minhas próprias forças, vencer as batalhas emocionais, as batalhas que estão no meu coração, que foram geradas por um caráter distorcido. Eu quero que o Senhor me mude. E por isso, eu peço, Senhor, põe, ó Senhor, uma guarda na minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Não permitas que eu me incline para o mal, nem para ocupar a minha vida, a minha boca de coisas más. Não quero, porque eu decidi ter um coração segundo Deus. Eu rejeito, eu não quero ser como aqueles que praticam a iniquidade. Eu rejeito todo o mal. Eu repreendo da minha vida todo esse espírito de maldade. E agora eu recebo um excelente óleo do Senhor sobre a minha cabeça. A minha cabeça está diante do Senhor
E eu declaro que do meu coração e das minhas palavras sairão atitudes, palavras, sentimentos, pensamentos de bondade. Em nome de Jesus. Eu não quero ter um coração mau, mas eu quero ter um coração bondoso, como é bondoso o meu Pai do céu. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 5 diz assim: assim também a língua é um pequeno membro que se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. O Senhor está querendo trazer que a língua é aqui um recurso que Deus me dá como portal para me alcançar uma vida de bênção. Há poder nas palavras. Aqui o Senhor está querendo mostrar que da mesma forma você pega um fósforo pequenininho numa floresta que está com aquele sol quente e está tudo meio seco, e você joga um fósforozinho, uma pequena lenhazinha, você pode pôr fogo numa floresta inteira e destruir uma floresta inteira por causa de um fósforozinho que foi jogado no meio da floresta. Da mesma forma, quantas pessoas que eu já matei apenas com palavras. Quantas pessoas que eu destruí através de maldições lançadas de palavras. E eu já disse aqui, nós somos uma igreja de libertação e nós entendemos a importância das maldições lançadas. E vou dizer, você que é servo do Deus vivo, que nasceu de novo, você tem muito poder nas suas palavras, porque Deus te dá autoridade para vencer principados e potestades através de Jesus Cristo de Nazaré. Quando o servo do Deus vivo abençoa e tem um coração bondoso, leva o outro a crescer e ser abençoado. Mas quando o servo do Deus vivo usa a boca, julga e amaldiçoa outra pessoa, ele pode matar a outra pessoa. E vou dizer, a palavra do crente, quando amaldiçoa, é mais poderosa do que mais de uns 500 bruxos juntos fazendo batuque, derramando sangue. A palavra do crente é mais poderosa. Eu ser amaldiçoado através de uma pessoa que conhece a Deus é pior do que os bruxos fazendo maldade e feitiçaria contra mim, porque o bruxo não tem tanto poder. Juntando 500 bruxos não tem tanto poder quanto uma só pessoa que é lavada no sangue de Jesus. E o que ele fala tem autoridade, o que ele fala tem poder, e nós temos que usar a nossa boca através do sangue de Jesus com autoridade para só abençoar. Fala assim: meu Deus, eu peço perdão por todas as vezes que eu usei a minha boca para julgar as pessoas e para lançar maldades e palavras de iniquidade, palavras de crítica, palavras de julgamento, palavras de vingança. Perdão, Senhor. Perdão pelo meu pecado. Derrama sobre mim o teu sangue e me purifica, Senhor,
Não deixa que eu faça alianças más e eu use a minha boca com outra pessoa para amaldiçoar o meu irmão. Senhor, que dos meus lábios saiam palavras de bondade para abençoar e levar os outros à bênção e a crescimento, em nome de Jesus. Aleluia. Fica em pé, igreja do Senhor Jesus. Eu vejo que o Espírito de Deus está trabalhando conosco. E eu vejo que o Espírito Santo trabalhou muito durante os últimos dias na minha vida. E tudo que eu vou pregando veio por meio de revelação. E eu comecei, Senhor, existem pessoas que são maldosas. Senhor, como que um crente pode ser maldoso? E o Senhor veio me trazer o entendimento. A pessoa que é maldosa tem uma construção mental, um ciclo mental, que ela, dentro de todas as coisas, ela gera a maldade. Então, como servo do Deus vivo, eu vou desfazer essa construção mental de maldade do meu ser. E eu vou arrancar e pedir, Deus, gera amor, eu tenho que amar. Não importa se sabe, tem uma música evangélica, da harpa do cantor cristão, e tem uma frase que sempre vem na minha mente, muitas vezes vem na minha mente: olhar com simpatia os erros do nosso irmão, mesmo que esteja errado, é a minha oportunidade de viver o Evangelho. Mesmo que ele me trate mal, que ele me julgue ou que ele cria, é a minha oportunidade de eu viver o Evangelho. E eu pago o mal com bem. Eu abençoo, eu pago o mal com bem. Eu vivo bem, independente da atitude que o outro tenha comigo. Eu vivo Cristo, eu vivo bem e eu abençoo a outra pessoa. Esse é o Evangelho de Jesus. Foi assim que Jesus viveu. Imagina Judas traindo Jesus. Alguma vez Jesus só abençoou. Você acha que Jesus já não sabia das histórias que iriam acontecer no futuro? Judas dormiu com Jesus, andou com Jesus, comeu com Jesus, aprendeu com Jesus, mas Jesus sabia do que estava no coração dele. E mesmo assim, ele permitiu com que Judas estivesse na ceia naquele dia. Porque muitas vezes Deus permite e autoriza que pessoas com caráter distorcido de maldade caminhem conosco. Deus permite que na igreja tenham pessoas também, no trabalho, na família, que têm caráter de maldade e que vão andar comigo. Por quê? Porque se eu andar com alguém que tem um caráter de maldade, Deus está me dando a grande oportunidade de eu viver a lei de Deus e a vontade de Deus e Deus ser bom. A Bíblia diz que grande presente você vai ter se você só vai dar amor para aqueles que te amam. Até o ímpio faz isso. Mas o Senhor falou: amai os vossos inimigos e fazei o bem para aqueles que vos perseguem. Se eu não disser a verdade do Evangelho, eu vou fechar a minha Bíblia e vou embora daqui. Eu tenho que amar, independente do que o outro fizer para mim. Isso é o Evangelho. Então vamos orar. Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, derrama das tuas bênçãos sobre cada um. Nós necessitamos da tua presença.
E nós queremos que o Senhor construa dentro de nós um caráter bom, de bondade. Tira de nós o espírito de maldade, de ira, de vingança. E o pior é que quando é com os próprios filhos, o que pior é quando é com o marido, o pior é quando é com as pessoas que nós amamos, nós matamos através de palavras. Me perdoa. Pai, muda o meu caráter. Construa no meu corpo espiritual um caráter de bondade. Em nome de Jesus. Fala assim: meu Deus, agora é o tempo. Eu preciso de Ti. Construa no meu caráter um caráter de bondade. Eu peço perdão pelo caráter de maldade, de juízo, de vingança, de crítica, de acusação. Perdão. Faz de mim aquilo que o Senhor quer que eu seja. Da forma que o Senhor me criou, eu tenho que chegar ao ponto de me tornar exatamente como o Senhor me formou antes do meu pecado. Eu quero ser, eu quero viver e eu quero abençoar. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, gente, é maravilhoso que a graça, que o Senhor venha te trazer força, que o Senhor venha te trazer força, que o Senhor venha te trazer vida, que o Senhor venha derramar o óleo de unção, a paz, a alegria na sua vida, em nome de Jesus. Fala: eu recebo e eu quero viver o verdadeiro evangelho, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e Deus abençoe você que está conosco hoje também, conosco pela internet, em nome de Jesus.